Bom, pessoal, estamos de volta, estamos conversando sobre a evolução histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e vimos os antecedentes remotos. E prometemos, a partir deste bloco, tratarmos dos antecedentes próximos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Como antecedentes próximos, nós podemos mencionar um conjunto de documentos escritos vinculados principalmente ao constitucionalismo inglês, ao constitucionalismo norte-americano e ao constitucionalismo francês, bem como, de maneira ainda mais recente, às Nações Unidas. Todos esses documentos influenciaram a formação do entendimento atual sobre direitos humanos e direitos fundamentais. E também podem ser considerados antecedentes próximos o pensamento de vários autores e filósofos, dentre os quais Thomas Hobbes, Hugo Grotius, John Locke, Rousseau, Kant, Thomas Jefferson, Lafayette, etc. Bom, quais são os principais documentos da evolução histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? Estes aqui. A Carta de Coroação de Henrique I, chamada de Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, de 1100, a Magna Carta Libertatum, de 1215, a Petição de Direitos, de 1628, o Habeas Corpus Amendment Act, de 1679, o Corpo de Liberdades de Massachusetts, aqui já estamos na América do Norte, nas antigas colônias inglesas, a Forma de Governo da Pensilvânia, o Bill of Rights inglês, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Francesa, de 1789, o Bill of Rights norte-americano, aqui o Bill of Rights norte-americano, o conjunto das 10 primeiras emendas à Constituição de 1787, emendas estas que foram adotadas em 1791. A Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, além de outros documentos. Esta não é uma lista exaustiva, mas apenas exemplificativa. Muitos desses documentos são pertencentes, como já mencionei, à história da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, e são basicamente os mesmos da evolução histórica do constitucionalismo, porque há uma íntima relação entre constitucionalismo, em sentido moderno, e os direitos humanos e os direitos fundamentais. Porque a Constituição, em sentido moderno, que é fruto do constitucionalismo, tem como seus elementos principais a forma escrita, a disciplina da organização do Estado e da limitação dos poderes, inclusive por meio da separação de poderes, e a garantia de direitos fundamentais dos cidadãos. Então, os direitos humanos transformados em direitos fundamentais constituem um dos elementos que caracterizam a Constituição em sentido moderno, que é fruto do constitucionalismo. Portanto, existe uma íntima correlação entre a evolução histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e a evolução histórica do constitucionalismo e da Constituição escrita moderna e do Estado constitucional moderno. Nós já estudamos a evolução histórica do constitucionalismo no nosso curso, no módulo primeiro. Nós vimos, por exemplo, na primeira aula do módulo 1, que a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, a Declaração da Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Francesa foram documentos essenciais para a ideia de universalidade dos direitos humanos. A ideia de que há direitos que são universais a todos os seres humanos. A ideia de que existem direitos que pertencem a todos que possuem a condição humana. Mas na primeira metade do século XX, o nazifascismo provocou um terrível retrocesso na universalidade de direitos
humanos e de direitos fundamentais, porque o nazismo trouxe a ideia nefasta de hierarquização de raças. O nazismo entendia que os seres humanos poderiam ser divididos em categorias, em raças diferentes, melhor dizendo, e apenas as raças superiores tinham determinados direitos, que eram negados às raças inferiores, as quais, inclusive, deveriam ser exterminadas. Hitler chegou a escrever que tudo que no mundo não é raça boa é joio. Bom, e sendo joio, deve ser eliminado. Então foi adotada a ideia absurda e nefasta da existência de direitos inerentes a uma raça superior que eram negados às raças inferiores. O pensamento nazista retirou dos judeus e de outras minorias, como já fiz referência no primeiro bloco, retirou a cidadania alemã e via essas pessoas, no máximo, como sujeitos de Estado que tinham obrigações para com o Estado, mas não tinham direito algum. Bom, então esse pensamento, essa divisão dos seres humanos em raças ou em categorias diferentes, repele a existência de direitos universais, repele a ideia de igualdade entre os homens. Contribuiu de alguma forma para essa maneira de pensar o distanciamento que existia à época entre o direito e a moral. Na primeira metade do século XX, predominou a ideia de que a validade da norma jurídica, a validade do direito, independia de qualquer julgamento ou requisito moral. O importante para a validade da norma jurídica é que ela fosse produzida conforme um procedimento previamente estabelecido. Se o procedimento fosse obedecido, a norma jurídica era válida, independente do seu conteúdo. Isto é algo que segue uma linha do positivismo jurídico. E o fato é que várias decisões nazistas foram transformadas em direito positivo alemão ou tiveram suporte no direito positivo alemão. Eu observo, no entanto, que há muita discussão acerca da relação entre o positivismo e o nazismo. É fato, por um lado, que o positivismo jurídico leva a uma visão muito formalista do direito, porque, como mencionei, no positivismo a norma jurídica é válida desde que ela seja produzida conforme as regras previamente estabelecidas, independentemente de julgamentos subjetivos e morais sobre o seu conteúdo. Ou seja, se obedeceu ao procedimento estabelecido previamente, a norma jurídica é válida, independentemente dela ser justa ou injusta, boa ou má. Esta ideia de que o direito se legitima por si mesmo, este formalismo legalista, independentemente de valores morais, terminou sendo útil em alguma medida para normas jurídicas nazistas que discriminavam judeus e outras minorias, como é o caso das famigeradas leis de Nuremberg, aprovadas em 1935, dentre as quais, dentre outros absurdos, proibiam o casamento entre alemães e judeus e negavam a cidadania alemã a muitas pessoas, como mencionei, que passaram a ser consideradas apenas como sujeitos do Estado, que tinham diversas obrigações com o Estado, mas não tinham nenhum direito. E, além disso, os oficiais nazistas, quando foram julgados em Nuremberg, eles se defenderam, afirmando que apenas cumpriam as leis do seu país. Agora, por outro lado, é muito simplista afirmar, com base nisso, que o nazismo foi positivista. Na verdade, muitas premissas teóricas do positivismo foram desprezadas pelos nazistas. Inclusive, há quem defenda na doutrina o contrário, que o nazismo era antipositivista. Inclusive, Kelsen era judeu.
Kelsen foi perseguido pelo nazismo, ele teve que se refugiar nos Estados Unidos. Kelsen não foi um teórico nazista, muito pelo contrário. De qualquer forma, após o nazismo, o positivismo entrou em declínio porque se passou a buscar a legitimidade da norma jurídica em outra coisa que não o mero cumprimento do procedimento previamente estabelecido. Se passou a buscar a legitimidade e validade da norma jurídica à luz de valores morais, culminando no neoconstitucionalismo. De fato, pós-Segunda Guerra Mundial, trouxe muitas novidades, trouxe a reaproximação entre direito e moral, trouxe o neoconstitucionalismo, trouxe a reconstrução da ideia de direitos humanos e da sua universalidade, e trouxe a criação de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. E, para que tudo isso fosse possível, foi afirmada uma premissa, a premissa de que o direito não se fundamenta nele próprio, o direito não se fundamenta em regras procedimentais pertencentes ao próprio direito. O direito se fundamenta, a partir da segunda metade do século XX, na dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, é preciso discutir a seguinte questão: qual é a fundamentação do direito? Em especial, qual é a fundamentação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? Ou seja, o que fundamenta a existência do direito e o que fundamenta a existência de direitos humanos e de direitos fundamentais. Quanto ao direito, a doutrina, em geral, busca encontrar o seu fundamento em várias hipóteses. Há quem diga que o direito se fundamenta na força bruta. Há quem diga que o direito se fundamenta no direito natural. Há quem diga que o direito se fundamenta no direito positivo. E há quem diga que o direito se fundamenta em um substrato moral ou ético. A ideia de que o direito se fundamenta na força bruta não parece ser uma boa solução. Por quê? Porque a força bruta é a negação do direito. O direito existe para conter a força bruta. Através do direito, o Estado obtém o monopólio da força para conter a força bruta de todos e, ao mesmo tempo, o direito limita a força monopolizada pelo Estado. O Estado não pode exercer a força de maneira ilimitada. Então, a força bruta é a negação do próprio direito. E nenhum regime baseado na força bruta sobreviveu para sempre. A ideia de que o direito se fundamenta no direito natural, especialmente na sua linha teológica, perdeu espaço após o Iluminismo e a modernidade. O Iluminismo e a modernidade buscaram se afastar de concepções metafísicas, principalmente após as chamadas guerras de religião. A tese da fundamentação do direito no próprio direito positivo, considerando-se legítima a norma jurídica em cuja elaboração foram respeitadas as regras procedimentais jurídicas pré-existentes, ficou abalada pelos eventos do nazifascismo, como já fizemos referência aqui. Portanto, ganhou ênfase a premissa da existência de um substrato moral ou ético para o direito. E isto terminou elevando a dignidade da pessoa humana ao posto de fundamento último do direito. Então, a premissa hoje é a de que o direito como um todo é baseado na dignidade da pessoa humana. E esta premissa de que a dignidade da pessoa humana é a base de todo o direito, é a base do direito positivo, é a base do poder constituinte, é a base da Constituição e das leis em geral. Isto nos leva à ideia de que devem existir mecanismos jurídicos voltados à proteção da dignidade humana. Estes mecanismos jurídicos incluiria a existência de direitos que visam a proteção da dignidade humana. Esses direitos são os direitos humanos e os direitos fundamentais. Então a ideia é a de que todo direito se baseia na dignidade humana e há direitos especificamente concebidos para proteger a dignidade humana. Estes são os direitos humanos e os direitos fundamentais.
E qual é o fundamento filosófico e jurídico dos direitos humanos? Qual é a razão filosófica e jurídica da existência dos direitos humanos? Por que podemos afirmar que os direitos humanos existem de fato, independentemente da sua previsão no direito positivo internacional, em tratados e convenções? E por que podemos afirmar que os direitos fundamentais existem independentemente de sua previsão no direito positivo interno, na Constituição e nas leis de um determinado país? Bom, meus amigos e amigas, em primeiro lugar, existe uma crítica importante à procura deste embasamento filosófico para a existência dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, porque não haveria utilidade prática nessa tarefa de buscar um embasamento filosófico para esses direitos. A necessidade mais urgente não seria esta busca, seria a proteção e a concretização dos direitos humanos. A justificação filosófica dos direitos humanos não seria a principal tarefa neste momento. Segundo autores como o grande e saudoso Norberto Bobbio, o problema fundamental não é como justificar os direitos humanos, e sim como proteger os direitos do homem. Bobbio diz que é uma ilusão querer buscar uma fundamentação única e absoluta para os direitos humanos, porque a diversidade dos direitos humanos indicaria que é mais indicado buscar, em cada caso concreto, não uma fundamentação para a existência de cada direito humano, e sim as diversas razões possíveis para elevar um direito à categoria de um direito humano ou de um direito fundamental. Outros autores dizem que há razões morais, lógicas, pragmáticas, práticas e teóricas que apontam para a conveniência de se encontrar um fundamento filosófico e jurídico para a existência dos direitos humanos. Porque este fundamento filosófico e jurídico, inclusive, auxilia o reconhecimento e a preservação desses direitos na sociedade. E a partir desta ideia de que a busca por um fundamento filosófico e jurídico dos direitos humanos pode ser útil para a sua preservação e conservação na sociedade, diversas correntes filosóficas foram imaginadas para justificar a existência dos direitos humanos, cada uma delas adotando um ponto de vista diferente. As principais correntes filosóficas justificadoras dos direitos humanos são estas aqui: o justnaturalismo, o juspositivismo, o realismo, o idealismo, o contratualismo e o moralismo. O que significa cada uma dessas correntes filosóficas? O justnaturalismo diz que os direitos humanos decorrem do direito natural. Portanto, o direito natural é o fundamento da existência dos direitos humanos. Amigos, existem várias visões diferentes acerca do direito natural. A partir destas visões, a origem do direito natural pode ser uma origem encontrada na natureza, pode ser uma origem decorrente de uma vontade divina, da vontade de Deus ou da vontade de vários deuses, ou o direito humano, o direito natural, melhor dizendo, o direito natural pode ter origem na racionalidade dos homens. Então, dentre as várias correntes do direito natural, encontramos estas. Uma que diz que direitos naturais decorrem da natureza, outra que diz que direitos naturais decorrem de uma vontade divina, e uma terceira que diz que direitos naturais decorrem da racionalidade dos homens. De qualquer forma, independentemente de qual seja a corrente adotada, o direito natural afirma a existência de postulados ou princípios superiores,
com origem natural, divina ou racional, são postulados ou princípios superiores em relação aos quais os seres humanos não podem se opor. Esses postulados seriam anteriores e superiores ao direito positivo. E o direito positivo existe por força desses postulados ou princípios superiores. Os direitos humanos, sob esse ponto de vista do justnaturalismo, eles consubstanciam prerrogativas ou faculdades subjetivas anteriores ao direito positivo e anteriores ao Estado. São direitos que pertencem ao ser humano por força unicamente da condição humana. E a origem desses direitos pode ser uma origem, a depender da doutrina de direitos naturais adotada, pode ser uma origem natural, divina ou racional. Na visão justnaturalista, os direitos humanos são originários e inalienáveis. Na visão justnaturalista, o Estado é concebido em função dos direitos humanos e para assegurar a fruição dos direitos humanos. Ou seja, para o justnaturalismo, por que existe o Estado? O Estado existe por força dos direitos humanos. O grande papel do Estado é garantir que nós, seres humanos, possamos usufruir de direitos humanos. Vou trazer para vocês 2 documentos históricos importantes que adotam este ponto de vista. O primeiro documento histórico é a Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776. Vejam o que nós encontramos ali. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais. Todos os homens foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então a ideia é que Deus, um Criador, criou direitos inalienáveis e que todos os seres humanos são iguais. E esses direitos são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E agora observe que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens. Então, a arquitetura política que leva à construção de governos e de estados, ela existe para assegurar os direitos humanos, derivando os justos poderes do Estado do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva dessa finalidade de preservar e garantir esses direitos, o povo tem o direito de alterar ou abolir esta forma de governo e instituir um novo governo, baseando em tais princípios. Portanto, o que os norte-americanos dizem aqui é muito claro. O Estado existe para garantir direitos humanos. Se o Estado pretende destruir direitos humanos, o povo tem o direito de derrubar este governo e de instituir um novo governo, porque a finalidade do Estado é preservar os direitos humanos. Um outro documento histórico que eu trago para vocês, na mesma linha, é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que completa 230 anos. Artigo 2º da Declaração diz de maneira muito clara: a finalidade de toda associação política, a finalidade de todo governo, a finalidade de todo Estado é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Portanto, são 2 documentos, um norte-americano e um francês, que marcaram a história do constitucionalismo moderno e que adotam a posição justnaturalista de que o Estado existe para proteger os direitos do homem, os direitos humanos. Sendo assim, na visão do justnaturalismo, não cabe ao Estado outorgar direitos humanos. Não é o Estado quem outorga às pessoas os direitos humanos.
Os direitos humanos existem antes do Estado. O Estado existe para garantir direitos humanos. Logo, cabe ao Estado reconhecer os direitos humanos, aprová-los formalmente e garantir os direitos humanos. E por isso, a positivação dos direitos humanos pelo Estado tem uma natureza meramente declaratória. Quando o Estado elabora uma Constituição e positiva direitos humanos como sendo direitos fundamentais, isto é algo de natureza meramente declaratória. Esses direitos já existiam antes. Isto é a visão jusnaturalista. No juspositivismo, não. Para o juspositivismo, os direitos humanos são direitos públicos, subjetivos, positivados. Direitos humanos não são normas do direito natural. Para o juspositivismo, os chamados direitos naturais não pertencem propriamente ao direito. Os direitos naturais, no juspositivismo, são fruto de uma concepção metafísica. Eles não passam de um conjunto de regras morais, ideológicas ou filosóficas que, no máximo, podem influenciar o direito. No juspositivismo, a denominação direitos naturais não tem qualquer sentido, porque no juspositivismo, para algo ser direito, necessita ser positivado. Um direito não pode surgir da natureza ou da divindade ou da racionalidade humana sem estar positivado. Então, no juspositivismo, as chamadas normas de direito natural somente terão valor jurídico se e quando forem positivadas, quando forem transformadas em direito positivo. Antes disso, as normas de direito natural no juspositivismo são apenas meras expectativas de direito ou postulados sociais de justiça, não verdadeiros direitos. Normas de direito natural não são direito para o juspositivismo, são expectativas de direito ou postulados sociais de justiça. Por isso, no juspositivismo, a positivação de certas normas como sendo direitos humanos não é meramente declaratório. No juspositivismo, a positivação de algo como sendo um direito humano tem natureza constitutiva, é o que torna aquilo um verdadeiro direito, a sua positivação. O realismo diz que os direitos humanos seriam resultado real, concreto de lutas políticas e sociais. Para o realismo, a positivação de direitos humanos não é nem declaratória, como no jusnaturalismo, e nem constitutiva, como no juspositivismo. No realismo, a positivação de direitos humanos é uma condição necessária ao desenvolvimento das técnicas de proteção desses direitos, técnicas essas que são essenciais ao gozo efetivo e real desses direitos. No realismo, a proteção processual dos direitos humanos, ou seja, as garantias dos direitos humanos, constituem o fator-chave do próprio significado desses direitos. Para o realismo, de nada adianta proclamar os direitos humanos se eles não forem garantidos na prática por meios processuais próprios e adequados. Para o idealismo, os direitos humanos são princípios abstratos, são ideias que ao longo do tempo vão sendo concretizadas pela realidade social. São pautas ideais recolhidas ao longo do tempo. No contratualismo, os direitos humanos seriam aqueles previstos no contrato social, que é firmado pelo ser humano ao ingressar em sociedade. E no moralismo, os direitos humanos têm como fundamento a consciência moral do povo. É, por exemplo, a ideia do Perelman, dentre outros autores. Então, direitos humanos têm como base a consciência moral do povo. Muitos autores afirmam que o fundamento filosófico dos direitos humanos tem como base um fundamento ético ou moral, e é o que nós veremos no próximo bloco, depois do nosso próximo intervalo.